Tudo começa quando Josefina fala que Roberta é uma estúpida porque garantiu que Diego estava sob controle. E então fala que ela vai precisar convencer ele a se retratar, mas Roberta diz que não porque não quer vê-lo nunca mais. Mas Josefina diz que se ela quiser continuar naquela família terá que fazer isso. E então Roberta pergunta que tipo de mãe ela é, que expõe a filha a tantas coisas, e quer saber se ela é realmente filha dela. Josefina dá risada, e fala que se ela não fosse sua filha, não se importaria com ela, e garante que para manter sua posição social, às vezes terá que contar algumas mentiras. Enquanto isso, Matias vai até o bar A Mentirosa, e o barman começa a comentar que ele não está acompanhado de Renata. E ele fala que ela não é mais sua namorada. E então o rapaz fala que já era de se esperar até porque ela estava aos beijos com Jerônimo esses dias por lá. E Matias furioso agarra ele e quer saber quando foi isso. E o rapaz manda ele o soltar, e diz que faz alguns dias. E então Matias revoltado pede outra bebida. Por outro lado, Jerônimo está em seu apartamento, quando manda uma mensagem para Renata perguntando como ela está e Renata responde que precisa muito conversar com ele. E então ele pergunta se ela quer ir ao seu apartamento. E ela diz que sim, e avisa que vai mais tarde. E então Jerônimo fala que está ansioso, e diz que a ama, e depois fica com o colar com a inicial R tentando entender o que está acontecendo. E nesse meio tempo, Adriana manda Renata se animar, porque tudo o que aconteceu pelo menos a afastou de Roberta que só quer o mal dela, e acha que Roberta nem estava tão interessada assim em Jerônimo. E Renata diz que pensa o mesmo. E Adriana comenta que achou ele um gato e entende o porquê da briga entre elas, e diz que nunca viu a amiga tão apaixonada. E Renata fala que espera que esse amor dure para sempre. De volta ao bar, Matias está tomando todas e olhando uma foto de Renata no celular, e desolado continua bebendo uma dose atrás da outra. Na empresa, a secretária fala com Augusto ao telefone dizendo que não pode se comunicar com Renata porque ela pediu demissão da empresa. E ele inconformado fala que esses dias estava fechando o contrato com ela, mas a moça fala que Renata pediu demissão naquele mesmo dia pela manhã. E então ele pede para falar com Gonçalo ou Matias, mas ela avisa que eles estão indisponíveis e que pode tentar no dia seguinte. Então Augusto diz que tudo bem e fica tentando entender por que Renata renunciou seu cargo. Honório vai até a sala de Gonçalo e fala que já conseguiu localizar Matias. E diz que ele não estava com cabeça para ficar na empresa. E então ele chama o cunhado para tomar umas bebidas e distrair a cabeça. E então Gonçalo aceita e agradece a Honório por tudo que ele tem feito. Na mansão, Josefina vê Matias chegando muito bêbado. E então corre até o quarto de Roberta, e fala que esse é o momento ideal para elas colocarem seu plano em prática, mas Roberta não está muito afim. Do outro lado da cidade, Honório e Gonçalo tomam uma bebida e conversam, e então Honório fala que não confia em Roberta, e Gonçalo dá razão a ele, e diz que tem uma filha que não confia e uma esposa que não ama mais. Então Honório fala que a melhor coisa a se fazer é ele se divorciar de Josefina. E Gonçalo diz que ele tem razão e que vai deixar a casa e uma boa pensão para ela, mas não podem mais seguir juntos. Honório fala que vai embora porque Constanza está esperando por ele, e Gonçalo agradece novamente pela ajuda. Enquanto isso, Matias está no quarto, quando Roberta chega e fala que sua irmã é uma estúpida, e que ele não deve ficar sofrendo por causa dela, e garante que se tivesse um homem como ele, jamais o trocaria.
E Matias pergunta se nem mesmo por Jerônimo, e ela garante que não. E então ele se aproxima e os dois começam a se beijar e vão para a cama. De volta ao restaurante, Gonçalo pede a conta, mas em seguida vê Regina chegar e os dois se cumprimentam. E então ela pergunta o que ele tem, e Gonçalo explica que sua vida está uma bagunça, e pergunta o que ela está fazendo ali, e Regina diz que foi jantar. E então ele pergunta se ela pode tomar uma bebida com ele até a companhia dela chegar. No apartamento, Jerônimo arruma tudo para a chegada de Renata, e em seguida ela chega e fica encantada com a mesa, e Jerônimo garante que fez tudo para receber ela. E Renata diz que sua vida mudou muito depois da chegada dele, e Jerônimo diz que o destino deles estava traçado. Ele vai buscar vinho, enquanto Renata conta que Diego e Roberta são os responsáveis pelas fotos do dia da festa. E que Roberta não pode mais esconder o ódio que tem dela. E Jerônimo fica surpreso e diz que isso é muito estranho, porque ele tem adoração pelo seu irmão. E então Renata pergunta se ele tem um irmão, e Jerônimo fica sem reação. Na mansão, Josefina está na porta do quarto de Matias, quando sua funcionária chega e diz que vai perguntar se Roberta e Matias querem jantar, mas Josefina fala que eles não querem e manda ela ir descansar. De volta ao apartamento, Renata tenta saber mais sobre o irmão de Jerônimo, mas ele fala que seu irmão morreu e que não quer falar sobre isso, e então ela entende. E em seguida fala que também se sente sozinha, porque sua mãe e irmã não a amam. Jerônimo diz que isso é muito difícil, mas Renata fala que agora está feliz porque tem pessoas que a amam de verdade, e pergunta se Jerônimo realmente a ama, e ele diz que sim, muito mais do que ela possa imaginar. Enquanto isso, Josefina está no quarto. Quando Roberta entra e ela quer saber se ela conseguiu finalizar o plano, e Roberta diz que sim, e manda a mãe sair de seu quarto para ela tomar banho e dormir, mas Josefina quer saber se Matias estava consciente do que aconteceu, e Roberta diz que sim, mas Josefina diz que ainda há uma coisa que elas precisam fazer. Por outro lado, Adriana fala para sua mãe que Honório é maravilhoso, e que agora entende porque ela foi amiga dele, e diz que qualquer mulher se apaixonaria por ele, mas Agatha fala para ela nem pensar nisso, e diz que ele tem idade para ser pai dela. Mas Adriana garante que não vê ele como homem, e quer saber se realmente não aconteceu nada entre ele e Agatha, porque ela reagiu muito estranho com a visita dele, e Agatha nervosa diz que não, mas Adriana não acredita muito e pede para a mãe contar a verdade. E nesse meio tempo, Constanza não está acreditando que Renata tenha traído Matias com Jerônimo, e Honório diz que ela está apaixonada por ele, e Constanza fala que gosta muito dela, mas que também ama Matias. Imagina que Gonçalo deve estar muito mal. Honório diz que sim, e fala que provavelmente agora ele decida refazer sua vida, e Constanza espera muito que isso aconteça, porque seu irmão precisa ser feliz, e aproveita para perguntar se Honório aceita que ela chame Renata para viver na casa deles, e ele concorda, e espera que Matias não fique chateado, e então ela diz que vai ligar para a sobrinha. Enquanto isso, Renata está elogiando a comida de Jerônimo, e ele conta que fez alguns cursos de culinária e ela fica chocada. Em seguida, o celular dela toca e Constanza diz que já sabe de tudo, e quer chamar ela para viver em sua casa, mas Renata conta que já está com Adriana. Mas Constanza continua insistindo, e pede para elas saírem para comer no outro dia e conversarem sobre isso.
E Renata aceita. Enquanto isso, Gonçalo e Regina conversam, e alguém tira uma foto deles de longe. E nisso Gonçalo está dizendo que sua família nunca teve harmonia, e que seu filho nunca aceitou Josefina. E então, quando ele vai contar sobre o divórcio, Antônio chega e Regina fala que encontrou com Gonçalo e ele a convidou para tomar uma bebida. E então Antônio agradece e leva Regina para a mesa deles. No apartamento, Jerônimo pergunta para Renata o que ela faria se ele não fosse o homem que ela imagina, e ela não entende o que ele está querendo dizer, e Jerônimo fala que se ele não tiver dinheiro suficiente, e então Renata fala que é independente, e que busca companheirismo e um homem sonhador e trabalhador, e que seja seu amigo e a respeite, nada mais que isso, e deixa Jerônimo pensativo. E nesse meio tempo, Antônio e Regina brindam, e ela fala que quer ter um relacionamento sério com ele. E Antônio agradece por ela estar dando essa chance, e diz que vai fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Ele conta que conversou com um amigo, e que vai abrir uma nova investigação para procurar por sua filha. Mas dessa vez para saber por onde anda Josefina. E então Regina agradece muito. Gonçalo chega em casa e Josefina pergunta onde ele estava. E ele conta que estava tomando uma bebida com Honório. E Josefina fala que pelo visto Matias não foi o único a encher a cara. E fala que ele deveria ir ver o filho. E Gonçalo diz que vai até lá, mas depois desiste e fala que só vai no outro dia. E então Josefina fica irritada. Jerônimo leva Renata para casa, e ela agradece e ele diz que não poderia deixar ela sozinha pela cidade. E então Renata comenta que gostaria de refazer sua vida em um lugar mais tranquilo. E Jerônimo pergunta se ela gostaria de ir para uma fazenda bonita. E ela diz que iria no dia seguinte, e então ele beija ela. No dia seguinte, Gonçalo vai até o quarto de Matias e fala que já é tarde, e ele diz que estava muito cansado. E então Roberta sai debaixo das cobertas e Gonçalo, furioso, pergunta o que ela está fazendo lá. Do outro lado da cidade, Agatha chama Renata para tomar café. E ela fala que vai encontrar com sua tia. E então Adriana traz umas cópias do currículo dela. E Agatha pergunta se realmente não tem espaço para ela nas empresas de seu pai. Mas Renata fala que ela é quem não quer ficar. E então Agatha diz que vai dar um conselho para ela. E fala para Renata nunca dar tudo de si em seus relacionamentos, porque se a outra pessoa não souber valorizar, ela vai ficar vazia e vai ser muito difícil se recuperar. De volta a casa, Gonçalo está furioso passando um sermão em Roberto e Matias, mas ele fala que é culpa dele porque estava bêbado. Mas Gonçalo não quer saber e diz que eles são dois irresponsáveis. Josefina entrefaz um teatro perguntando o que está acontecendo. E então dá na cara de Roberta e diz que está muito decepcionada com as filhas que tem, e deixa Matias e Gonçalo sem reação. Enquanto isso, Regina e Clara conversam sobre o relacionamento dela e Antônio. E então Clara vai atender a porta e recebe flores para Regina, que vai ler o cartão e vê que Antônio deseja passar toda a vida com ela, e então fica em silêncio. E Clara pergunta o que ela tem, e Regina fala que as palavras dele a comoveu. E então Clara diz que Antônio veio para mudar a vida dela, e que talvez a leve até sua filha. Por outro lado, Constanza e Renata tomam café, e ela fala que quer que a sobrinha vá viver em sua casa. Mas Renata diz que já está com Adriana. Porém Constanza fala que Adriana e Agatha estão passando por um momento difícil, e o melhor é que ela esteja com eles porque são sua família.
De volta a casa, Josefina continua o teatro dela. E Matias diz que está disposto a assumir as consequências. E Josefina quer saber se ele vai se casar com Roberta. Mas Matias fala que não acha que isso seja o melhor. E Gonçalo diz que também pensa assim. E que essa família está toda revirada de cabeça para baixo. E Roberta diz que isso não vai acontecer novamente. E Josefina fala para Matias ficar bem longe de sua filha. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.